Lendo a palavra de Deus no livro de Marcos, evangelista Marcos, no capítulo 4, versículo 35, nós encontramos um relato onde Jesus acalma a tempestade. E o texto diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, e levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa dormindo, Jesus estava na polpa dormindo, sobre uma almofada. Então o despertaram, dizendo-lhe: Mestre, não vê que nós estamos perecendo? E ele, despertando, repreendeu o vento e o mar. Cale-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Então sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Nesse texto nós encontramos um relato muito importante e nós podemos aprender com esta palavra. Tudo aquilo que Jesus fez de milagre, além de deixar nítido que ele era o Deus que tinha o controle sobre a natureza, sobre a enfermidade, ele tinha um controle sobre qualquer coisa, ele também deixou para nós exemplos de como nós devemos agir diante da nossa caminhada, diante do curso da nossa vida. Eu quero pontuar com você aqui algumas lições que nós podemos aprender nesse texto. A primeira lição que nós aprendemos: na nossa vida, Jesus sempre nos convidará a enfrentar desafios. Observe que no versículo 35, ele diz assim: Vamos atravessar para o outro lado. Nós estamos falando em um contexto onde os barcos eram precários, era tudo mais difícil. Jesus estava pedindo para que eles atravessassem do outro lado. Não era algo tão normal assim. Normal é quando nós estamos em terra seca, pisando em solo seguro. Desde que nós estamos em alto mar, nós estamos correndo risco. Observe que Jesus então pediu para que eles fossem ao mar, entrassem no mar, subissem dentro do seu barquinho e atravessassem do outro lado. Nós aprendemos que nesta vida também acontece isso. Deus, quando Ele quer que nós realmente passemos por algumas experiências, às vezes Jesus, Ele nos convida a enfrentar desafios. Eu gosto sempre de dizer que Deus não nos tira do desafio, mas Ele nos ajuda dentro do desafio ou dentro da dificuldade. Deus nunca vai nos tirar da prova, mas Ele vai sempre nos ajudar dentro da prova. Lógico, haverá um tempo em que cessará toda dor, toda angústia, toda agonia, mas o importante é nós entendermos que na nossa vida, Jesus vai sempre querer que nós enfrentamos alguns desafios. Ele vai sempre colocar nós dentro de um barquinho e dizer para nós: olha, atravesse do outro lado. Faça diferente. Olha, vai até certa cidade ou vai até certo lugar. Faça isso ou faça aquilo. E quando nós vamos ver aquilo que Jesus está pedindo, dentro do nosso contexto parece impossível. Mas se nós temos a palavra de Jesus, nós devemos seguir em frente. Atravesse do outro lado. É um desafio. Talvez você está seguro onde você está. E Jesus pede para que você faça algo extraordinário. Enfrente o mar. Enfrenta ondas, enfrente dificuldade. Ele está te convidando. Isso significa que Ele também vai te dar livramento, vai te dar escape, vai te ajudar nos momentos de dificuldade. A segunda lição que nós aprendemos nesse texto é que na vida sempre vai ter ventos fortes. Isto é inevitável. Jesus pediu para que eles entrassem no seu barco e atravessassem do outro lado. E aí a Bíblia vai nos relatar que lá no meio do mar o vento começou a bater nas ondas e as águas queriam encobrir o barco. Na nossa vida também é assim. Deus, Ele sempre permitirá que as ondas se levantem para provar a nossa fé, para provar o quanto nós o amamos, o quanto nós estamos dispostos a sofrer por Ele. Na vida sempre vai haver vento, sempre vai haver dificuldade, mas nunca estaremos sozinhos.
Olha que maravilha, nunca estaremos sozinhos. No versículo 37 diz assim: levantou-se um forte vendaval. Veja, Jesus pediu para que eles atravessassem do outro lado. Jesus pediu para que eles enfrentassem aquele desafio. E lá no meio do desafio, lá no meio das ondas, lá no meio das águas, houve um vento. Então isso nos mostra que na nossa vida também sempre haverá ventos, dificuldades, contratempos. Nem sempre vai ser da forma que nós planejamos, mas o importante é que nós devemos manter o foco. Levante e seja forte, mesmo que se levante ondas, mesmo que se levante ventos, nós precisamos estar fortes, firmes, fazendo a obra do Senhor. Terceira lição que nós aprendemos nesse texto: Jesus não nos tira da tempestade, mas Ele nos ajuda dentro da tempestade. No versículo 38 e 39 diz assim: e ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. Então despertaram dizendo: mestre, não te dá que nós pereçamos? E ele despertando repreendeu o vento e disse: cala-te, aquieta-te. E o vento aquietou e houve grande bonança naquele lugar. Jesus, ele estava descansando, logicamente, num contexto onde ele era 100% homem, 100% Deus. Ele estava dormindo, descansando. Mas o importante nós observarmos aqui nesse texto é que os discípulos, quando eles se viram apurados, eles foram pedir socorro para Jesus. Ele sabia onde procurar a solução. Amém? Então, a terceira lição que nós aprendemos nesse texto: Jesus não nos tira da tempestade ou da dificuldade, Ele nos ajuda dentro dela. Jesus está sempre nos forjando, sempre nos ensinando. Tudo aquilo que nós enfrentamos, todas as nossas dificuldades, sempre tem as mãos de Deus por trás de todas as coisas. É Deus nos ensinando, é nos capacitando, é nos fazendo mais perseverante, mais forte. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Em quarto lugar, Jesus deixa uma lição de como agir com fé. Interessante que quando Jesus acalma a tempestade, Jesus fala para o vento aquietar, fala para o mar aquietar. Ele olha para os seus discípulos e diz: por que vocês estão com medo? Por que vocês não têm fé? Jesus passa para nós uma lição de que nós devemos enfrentar as dificuldades com segurança. Nós devemos dar ordem às enfermidades. Nós devemos dizer às situações difíceis: aquieta-te, cala-te, sai em nome de Jesus. A autoridade está dentro de nós. Jesus, quando ele subiu aos céus, ele disse: olha, eu vou ao Pai, mas enviarei o Consolador, o Espírito Santo. Então nós temos o Espírito Santo para nos ajudar a enfrentar as tempestades. Então todas as vezes que levantar um vento, que as ondas se levantarem para você, lembre-se desse texto. Jesus, ele acordou, aquietou o mar, aquietou o vento, mas ele repreendeu os discípulos. Jesus disse para os discípulos: por que vocês estão com medo? Ainda não tens fé? Jesus estava dizendo em outras palavras: porque vocês mesmos não fizeram isso, não deu ordem com a autoridade do Espírito Santo? Por que vocês não têm fé? Jesus nos ensina nesse texto que nós precisamos usar a nossa fé. Nós precisamos acreditar que Deus está dentro de nós, que nós somos a morada do Espírito Santo e nós temos total liberdade de expulsar todo o mal em o nome do Senhor Jesus. Eu aprendo com esse texto estas lições, que na vida nós sempre vamos passar por dificuldade. Jesus, ele sempre vai nos convidar a enfrentar desafios, a passar do outro lado. Jesus, ele não nos tira da tempestade, mas ele nos tira no meio da tempestade. Ele nos ajuda no meio da tempestade. Em outras palavras, no mundo nós teremos sempre aflições. Sempre nós vamos viver contratempos, momentos difíceis. A maneira como nós entendemos isto é que vai fazer toda a diferença. A quem nós buscamos vai fazer toda a diferença. Os discípulos poderiam não ter fé de fazer o mar aquietar e o vento aquietar, mas a Bíblia diz que eles foram buscar Jesus, foram até Jesus e pediu socorro a Jesus. Às vezes o que você precisa é isso. Talvez você não tenha essa fé sobrenatural, mas você tem os seus joelhos para dobrar e orar e clamar a Deus, pedir socorro por Jesus.
Se você estiver com toda sinceridade, o Senhor vai te atender. O Senhor vai fazer algo para você, por você. Deus sabe de todas as coisas. Quero deixar essa palavra no seu coração e dizer que Deus tem um plano maravilhoso na sua vida, que nunca é tarde para você se arrepender dos seus pecados. Jesus está voltando. Há sinais nos céus, há sinais na terra da volta de Jesus. Nós estamos vivendo no ano de 2024, mês de maio, e nós estamos vendo grandes acontecimentos acontecendo no Rio Grande do Sul. Coisas terríveis estão acontecendo, as águas estão se levantando, pessoas estão passando por muitas dificuldades. Isso mostra os sinais que Deus prometeu na sua palavra. Em outras cidades estão acontecendo sinais, e muitos sinais estão acontecendo, mostrando para o homem, mostrando para a sociedade que a palavra do Senhor está se cumprindo. Muito em breve Jesus vai voltar. Aí eu pergunto para você que está me ouvindo, você está preparado para a volta de Cristo? Você está preparado para a consumação dos séculos? A Bíblia diz que ele vai voltar. Assim como o povo na época de Noé não acreditaram no dilúvio, não acreditaram nas águas que iriam descer, a Bíblia diz que as águas desceram e inundou toda a terra. Somente a família de Noé escapou. E hoje nós estamos alertando a sociedade. A igreja está alertando a sociedade. Nós precisamos voltar-nos para o Senhor, porque Jesus vai voltar. Jesus, ele vai trazer o juízo sobre este mundo tenebroso, esse mundo que não adora Deus, esse mundo que não quer saber de Deus, esse mundo que cria os seus próprios deuses. Deus está irado com esta terra. Mas antes dele derramar a sua total ira, ele avisa aqueles que ele ama. Se você está ouvindo, é porque ele te ama. Volte para o Senhor Jesus enquanto é tempo. Ame ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua força. Peça perdão pelos seus pecados e Jesus com certeza vai te perdoar e vai te dar uma nova vida. Lembre-se disso. Aceitar a Cristo, entender o propósito de Deus na sua vida, não significa que você também não vai ter problema, como nós vimos aqui nesse texto. Esse texto fala claramente, os discípulos estavam com Jesus dentro do barco, mas mesmo assim as ondas balançaram aquele barco. Mas a grande diferença é que eles buscavam ajuda em Jesus. Jesus acalmou o vento e acalmou a tempestade. Talvez você está vivendo nesse contexto, o seu barco está balançando. Talvez as ondas estão se levantando contra você. E hoje Jesus está alertando você, eu quero te ajudar. Eu quero acalmar essa tempestade, eu quero acalmar esse vento, eu quero trazer uma bonança sobre a sua vida, eu quero mudar a sua história, eu quero dar para você uma certeza, uma garantia, eu quero trazer alegria no seu coração. Jesus está voltando. Eu quero deixar essa palavra com você, no nome de Jesus. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos, nós te louvamos pela tua palavra. Nós engrandecemos o teu nome e nós unimos a nossa fé com a fé do teu filho que está acompanhando este canal. Que o Senhor esteja o abençoando de uma forma extraordinária. Ó Deus, que o Senhor possa abrir a porta que o teu filho precisa, em nome do Senhor Jesus. Nós oramos pelos enfermos, nós oramos por aqueles que estão internados, nós oramos por aqueles, meu Pai, que estão sofrendo com infecções generalizadas. Em nome de Jesus, eu repreendo toda dor, toda enfermidade, toda infecção, para a glória do nome do Senhor Jesus. Onde esta oração estiver chegando, Pai, que o Senhor possa agir segundo a sua misericórdia. Age na vida do teu filho e da tua filha. Abre esta porta, Senhor, que ele precisa. Resolva esse problema, Senhor, na justiça. No nome do Senhor Jesus, nós oramos a Ti, nós buscamos a Ti, Senhor. E eu sei que o Senhor é o Deus que nos ouve, o Senhor é um Deus que nos atende, Senhor. Oh, meu Deus, talvez esta mãe está chorando muito por causa de um filho, por causa de uma filha. Que o Senhor esteja consolando o coração desta mãe, deste pai.
em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Abençoe esse líder, essa líder, abençoe esse empresário, abençoe, meu Deus, seus negócios, prospere a vida dos teus filhos, ó Pai, que eles possam cada dia mais colocar o Senhor em primeiro lugar, que o Senhor possa abrir porta para os teus filhos, ó Pai, abrir o entendimento dos teus filhos cada dia mais. Nós oramos e nós te agradecemos em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe. Até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Não esqueça de compartilhar, deixar aqui o seu like, seu comentário. Isso vai nos ajudar a impulsionar o nosso canal. No nome de Jesus, que Deus abençoe.